Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo dos teus pés, adornada pelos anjos. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo. Quero dizer para vocês, falar de Maria me deixa muito emotiva, né? Porque Maria, a minha mãe, ela foi fundamental na minha vida de conversão, na minha vida de santidade, na minha vida familiar. E eu gostaria de começar essa pregação, não tinha pensado nisso, mas desde que eu cheguei ali, e ela vai, e o próprio Espírito Santo vai me fazendo passar um filme na minha cabeça. E eu chorava por alguns anos na minha vida como convertida na Igreja Católica, que eu perdi tempo porque eu não aderi Maria como a minha mãe. E foram tempos muito difíceis para mim. Eu venho da Maria Gorete, casei, né? Sou casada, agora viúva, tive 5 filhos, mas eu sou fruto de adultério e fruto de aborto. E eu nunca me senti amada por minha mãe. Então, por esse problema que eu tinha com minha mãe, eu já tinha uma aversão a Maria. Depois, por conta de eu ser iniciada no candomblé, quando eu me converti, eu já estava para raspar a minha cabeça para ser mãe de santo. E lá no candomblé foi o meu primeiro contato com a imagem de Maria. E quando eu renunciei o candomblé, eu cortei com tudo que existia no candomblé na minha vida. Até para usar o sal grosso, fazer um churrasco, eu tinha problemas. Né? Deus foi me curando aos poucos e me mostrando que aquilo não fazia mais parte da minha vida. Então, quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma dificuldade muito grande com Maria. Eu não aceitava Maria como mãe, eu não rezava o terço. Eu lembro que eu só ia lá na Maria Gorete quando Dom Paulo me pedia para rezar o texto, e eu, muito chateada, ia para frente ali rezar, que era na rádio. Mas eu não rezava por amor. Eu rezava porque eu estava ali e Capitão Paulo pediu para mim rezar. E aí a minha vida foi muitos anos de caminhada sem a pessoa de Maria. E tomei algumas trajetórias na minha vida sofrida. Passei muitas dificuldades. Passei momentos de miséria. Tive uma mãe que me perseguiu. Meu irmão João, era Maria caminha comigo. E ela sabia todas as vezes que eu chegava de pote. É porque minha mãe tinha me batido. E a minha mãe me batia de fio. E isso causava uma revolta na igreja. João, uma época, queria ir lá. João tinha vontade de bater na minha mãe. E aí tudo isso me fez cada vez mais renunciar a Maria. Dizer, não quero essa mulher na minha vida. Porque a visão que eu tinha de mãe era uma mulher agressiva, uma mulher louca, uma mulher que me batia, que me espancava, e eu não queria parte com Maria. E eu fui o meu processo de conversão, porque eu entendi que ali eu me converti, que ali o Senhor me libertou, e ali naquela igreja eu quis permanecer, mas sem Maria, sem Maria.
E na minha caminhada, eu fui para o Sal da Terra, depois casei, depois vim, participei da Santa Cecília e vim para a comunidade Rainha da Paz. E eu lembro que a dificuldade de Márcia comigo era a minha falta de amor com Maria. E Márcia sempre falava, está fazendo o que aqui? Essa comunidade é de Maria. A nossa comunidade é consagrada a ela. E eu dizia para ela, pergunta ao filho dela, porque foi ele que me colocou aqui e daqui eu não saio. E nós, no Ministério de Pregação, tínhamos momento com Maria. Eu nunca fiz um momento com Maria. Sempre que Vinícius, Maria Marinha, que eram os coordenadores, repetia, eu não sei falar desta mulher. Era a forma que eu tratava e me relacionava a Maria. Amados, um dia, nas minhas dificuldades, tive um casamento difícil, um casamento difícil com uma família difícil, e um dia na minha casa, no Odilon, numa vida de muitas dificuldades, trabalhava em 2 trabalhos para conseguir manter minhas filhas, e um dia orando, e eu estava separada do meu marido, e já me achando santa, eu disse para Jesus, Senhor, eu vivo a castidade, eu estou separada, eu não tenho outro homem, eu não quero servir ao Senhor, a minha vida é tua, e eu quero te perguntar o que é que falta na minha vida para que de verdade eu faça a tua vontade. E comecei a orar em línguas, e fechei meus olhos, e paguei de preto. O Senhor me deu uma visão, e Jesus entrava com a mãe e dizia, te falta mãe, te falta mãe. Naquele dia, meu coração se encheu de alegria, porque eu queria muito fazer a vontade de Deus. E se me faltava a mãe, a partir daquele dia não ia faltar mais. E eu vim sair para trabalhar, e a primeira vez na minha vida procurei um texto, porque não tinha texto, mas encontrei um texto todo quebrado lá e peguei, e fui na estrada rezando o texto. E um senhor passou de bicicleta, porque nada na vida da gente é coincidência, mas providência. E eu estou lá rezando meu texto com tanto amor, e passa um senhor na bicicleta e fala assim, tudo com Jesus, amada, nada sem Maria. Eu tudo com Jesus e nada sem Maria. E naquele dia eu entendi que eu não poderia viver tudo com Jesus sem Maria. Não tem como viver tudo com Maria sem Jesus, com Jesus sem Maria. E aí eu vim para a igreja, era justo o dia do nosso grupo de oração. Maria ia fazer o momento de Maria e eu pedi, deixa eu fazer o momento de Maria. Foi uma surpresa para todos, né, porque eu não fazia. Maria deixou e o momento de Maria foi esse testemunho. E eu disse, a partir de hoje, tudo com Jesus, nada sem Ele. E a minha vida, gente, mudou completamente. Porque Maria, ela entrou com uma força tão grande na minha vida, que aquela mulher que não se sentia amada pela mãe, a partir daquele dia foi curada. E eu passei a amar a minha mãe, e eu passei a ter uma vida diferente com a minha mãe. E a comunidade sabe o quanto que eu cuidei da minha mãe, o como que eu era com minha mãe, apesar de tudo que aconteceu na minha vida e da rejeição dela. E eu consegui perdoar a minha mãe de ser curada. E eu quero dizer para vocês, falta mãe. Se as coisas ainda não estão nos trilhos, é porque falta a mãe. Está faltando a mãe. E nós precisamos entender que não dá para ter tudo com Jesus, não dá para ter vida de santidade sem Maria em nossas vidas. Maria é aquela mulher que nos aponta a Jesus, que nos entrega a Jesus, que nos direciona para Jesus. Maria não quer o lugar do filho. Maria não quer ser adorada. Ela quer nos ensinar a adorar ao filho. Eu só aprendi de verdade a adorar Jesus quando eu entrei e assumi Maria na minha vida. E entrei para a escola de Maria. A partir daquele dia eu queria saber tudo de Maria. Eu queria entender tudo de Maria. E quando surgiu o curso de Mariologia, eu acho que da comunidade eu fui a primeira a fazer. Eu queria saber mais e mais daquela mulher. E aquela mulher, que muitas vezes eu dizia, não tenho parte com essa mulher. Hoje na minha vida eu não faço nada sem ela.
Os momentos piores da minha vida é com ela que eu enfrento. E quantas vezes eu acordo e digo, mãe, me ajuda. Me ajuda a arrumar minha casa, estou muito bagunçada. Eu tive agora um encontro, e foram vários dias trabalhando para esse encontro. E eu estava sem tempo de fazer as coisas. E um cansaço muito grande. Hoje eu disse, mãe, me ajuda a arrumar a casa. Estou muito cansada. E amada, a mãe me ajuda a arrumar a casa. Se eu não estiver bem na hora de dormir, ao deitar, eu digo para Maria, mãe, hoje eu estou triste, mãe, hoje eu estou me sentindo só, mãe, hoje eu estou assim. Quantas vezes eu já me senti no colo de Maria? E nesta noite, meus irmãos, é isso que Maria quer, entrar na minha essência. Assim como ela foi visitar a sua prima, Maria, Nossa Senhora, quando o anjo foi até ela, que é muito lindo quando a gente para estudar, e eu fiquei encantada quando eu fui descobrir que o medo que eu tinha de botar Maria na minha vida era cometer o pecado de idolatria. O medo que eu tinha de colocar Maria na minha vida era tirar o lugar de Jesus e botar uma pessoa que não podia estar. E eu tinha esses temores, e eu descobri que através de Maria eu consegui manter a minha vida de santidade, a manter a minha vida de castidade. É fácil? Não, mas ela me ajuda. E quando a gente vai para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39, naquele livro que a gente deu para vocês procurar, essa palavra não era essa palavra da pregação. Preparei e no último momento a mãe me incomodou e eu falei, vai ser essa. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra? De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crês, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. É interessante que para chegar aqui nesta palavra, Maria, ela foi visitada pelo anjo. Ela recebeu a visita do anjo e que a saudou, dizendo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E fala para ela que ela achou graça diante do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Nossa Senhora, ela ficou perturbada, não por medo, porque Nossa Senhora, ela era uma mulher que conhecia as Escrituras. Mas Maria, ela quando ouviu essa saudação, por ela ser muito humilde, muito simples, uma mulher de uma humildade ímpar, ela ficou consertada, porque ela estava recebendo e sendo saudada pelo anjo. E eu queria dizer para vocês que Abraão, por ter recebido a visita do anjo, ele foi louvado, ele foi glorificado, ele foi aclamado, só porque ele recebeu a visita do anjo. E Nossa Senhora, ela recebeu a visita do anjo, e o anjo chegou até ela e disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ali Maria recebe a anunciação de que ela ia ser mãe do Filho do Senhor, que ela seria a mãe de Jesus, o Emanuel. E a palavra de Deus vai dizer que ela, no momento que ela recebeu essa notícia, e ela perguntou como se daria isso, e o anjo disse para ela, com a força do Espírito Santo: com
força do Espírito Santo. E quantas vezes nós estamos em algumas situações e nós perguntamos para Deus como que se dará isso? E é esta a resposta que Nossa Senhora dá para nós no dia de hoje. É pela força do Espírito Santo. É pela força do Espírito Santo que eu vou ter uma vida de convertida. É pela força do Espírito Santo que eu vou conseguir criar os meus filhos, ainda que eu não tenha vocação para ser mãe. É pela força do Espírito Santo que eu vou conseguir dar conta de todas as minhas dificuldades, de todas as tentações, as provações que eu tenho vivido. E é Nossa Senhora que me mandou dizer isso para vocês no dia de hoje. É pela força do Espírito Santo. E vocês precisam acreditar que é pelo poder, é a força do Espírito Santo que vai agir na vida de cada um de nós. E é lindo, porque Nossa Senhora, ali ela já sabia que seria mãe, que ela já estava gerando um filho na barriga, que ela era mãe do rei, e você mãe do rei é rainha. E ela não se apegou a isso, porque uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não fica parada, ela se coloca em movimento. E por isso ali nessa anunciação ela ficou sabendo de Isabel, e ela foi até a sua prima Isabel, porque ela imaginou como que Isabel estaria, uma mulher estéril, já na velhice, e estava gerando um filho. E ela deve ter imaginado, a palavra não diz que Isabel ficou preocupada, teve medo, mas ela foi até Isabel, porque ela sabia que Isabel precisava de ajuda, de cuidado. E quando ela chegou lá, e que ela entra, e é lindo quando a gente vai ouvir isso aqui, ela entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É isso que acontece quando nós aderimos Maria como mãe. É isso que acontece conosco, como nós colocamos Maria em nossas vidas. E é por isso que não pode faltar a mãe. Não pode faltar a mãe. E todo medo e receio que por acaso nós tenhamos, como eu também tinha, que cai agora pelo poder do Espírito Santo. Porque ela é a mãe do Senhor. Ela é a mulher de Pentecostes. Ela é a esposa do Espírito Santo. E aonde Maria está, o Espírito Santo está. E aí a gente vai entendendo a graça desta mulher. Meu Deus, a gente é tão... Olha, eu fico pensando que a gente às vezes somos tão vaidoso que quando a gente recebe um cargo e a gente já fica... Ela ia ser a mãe do Salvador, do Filho de Deus. Ela não se apegou a isso. Ela foi servir, ela foi visitar a prima, porque ela sabia que Isabel precisava da força do Espírito Santo. E quando ela falou, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E uma criança estremeceu, João Batista já ali, já saudou a mãe do meu Senhor, já recebeu a força do Espírito Santo, porque ele ia ser o precursor, aquele que ia falar sobre Jesus, que ia anunciar a vida do Senhor. E é lindo quando a gente para ver, né, que lindo, né, quando Maria, ela visita, olha Isabel, ela não teve o medo que nós temos. Isabel, ela simplesmente, a palavra vai dizer que ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria é bendita, assim como o filho é bendito. E nós não precisamos ter receio de dizer que Maria é bendita, de agradecer a Maria, de dizer obrigada, mãe, porque a senhora nos deu um Salvador. Obrigada porque a senhora veio até nós, porque a senhora é cheia de graça, porque aonde a senhora chega, o Espírito Santo chega junto, porque a senhora é cheia do Espírito Santo, exala do Espírito Santo, e onde ela entra, e onde ela toca, e as pessoas que a convidam e que dizem: mãe, vem fazer parte da minha vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Maria, ela ama um coração e suplica e diz: mãe, eu preciso de ti.
eu não posso ficar sem você. Assim como Deus ama este coração, Maria também. Porque o coração dela é um coração pobre. O coração de uma mulher que é dependente de Deus. Ainda tendo gerado filho, ela não usou da igualdade de mãe do Senhor. Mas ela foi e se colocou a serviço. E aí tem uma palavra que está lá no Apocalipse 2, 12, e que vai dizer assim, eu vou ler até o 5. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a luz debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu. E as tirou à terra. E esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz o filho e o menino, aquele que dele deve reger todas as nações pagãs com o cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Essa palavra me chamou a atenção, porque quando vai dizer que o dragão se aproxima de Maria, mas ele não atinge Maria, ele parou, ele não consegue atingir, ele tem medo de Maria, porque a única coisa que Satanás não consegue ser é humilde e obediente. E Maria, com uma nova Eva, ela fez o contrário de Eva. Eva que pecou, que desobedeceu, que também era virgem, que foi tirada da costela de Adão para ser a companheira de Adão, mas ela se deixou seduzir pela serpente. E Maria, ela é aquela que obedeceu. Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim a tua palavra. Maria é aquela que ela sabe o lugar dela. Ela sabe que ela é serva, mesmo sendo mãe, mesmo sendo filha, ela é serva do Senhor. Mas era uma mulher que o inimigo não tem poder de mostrar. E aí vai dizer assim, mas a mulher fora dada 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por um tempo do tempo, pelo tempo. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio, que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas o dragão não conseguiu atingir Maria e nem devorar o filho. Então ele se voltou contra a descendência de Maria, que somos nós, os seus filhos. E ele veio com todo o furor contra nós. Mas é lindo, porque ele também não tem condição de chegar e fazer nenhum mal a nós. Porque nós temos Maria à nossa frente. Nós temos Maria como nossa defensora. Nós temos Maria como aquela que se bota à nossa frente para nos defender. E nenhum mal há de vir contra nós. Porque a mãe Maria, ela tem autoridade dada por Deus para nos guardar, para nos proteger. Maria é aquela que, além de nos proteger, ela pisa a cabeça da serpente e ela esmaga a cabeça da serpente, porque a serpente não tem poder contra nós. E a palavra de Deus ela é muito clara. Olha o que vai dizer dos descendentes, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que vivem os mandamentos do Senhor. E aí, a gente precisa dar atento ao que a palavra vai dizer. E quando eu digo que Maria mudou a minha vida, mudou a vida da comunidade Rainha da Paz. Eu lembro que o nosso nome tinha que ser Comunidade Rainha da Paz. Porque quando nós começamos, nós sofremos muitos ataques, né, Gal? E para estarmos aqui há 32 anos, indo para 33 anos, foi muita luta. Foi muita luta. Mas a mãe nunca deixou nenhum mal nos acontecer. Sempre esteve aqui conosco. Sempre esteve nesta comunidade.
E aí eu fico apaixonada por saber que Maria, ela tinha autoridade dada por Deus para nos dar. Esta mulher que Deus, que viu, que presenciou o sofrimento de Jesus, que estava perto da cruz, que foi testemunha que Jesus derramou sangue por nós. E quando Deus entregou João a ela, nos entregou a ela, ela passou a dizer: eu preciso guardar e proteger os meus filhos, para que o sangue do meu filho não tenha sido derramado em vão. Por isso ela é aquela defensora de cada um de nós. Nós só precisamos acreditar. Maria é a nossa defensora, porque Jesus, na cruz, nos entregou a ele. E ela disse: eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu não posso deixar nenhum mal vir até meus filhos, porque o filho derramou sangue por eles. E eu não posso deixar que as gotas de sangue do meu filho que jorrou da cruz seja em vão. Por isso eu preciso guardar, eu preciso proteger os meus escolhidos, os meus filhos, aqueles que o meu filho me confiou. E aí a gente vê como Maria fez esse papel muito bem com João e com os discípulos, que estavam amedrontados, tristes, com medo, para eles continuar, como Jesus deu a ordem para esperar ali em Jerusalém o cumprimento da promessa. Maria foi de suma importância, porque eles estavam com medo. E eu hoje fiquei imaginando Maria ali, falando para Pedro: você é pedra, Pedro, confia. Olha, ele disse que ele iria, mas ele vai mandar o Espírito Santo, o Paráclito, que vos dará força e fará de vós testemunhas. Pensa ali Maria animando aquele povo, porque é isso que Maria faz conosco. Ela nos anima todo tempo, ela nos dá coragem, ela nos coloca para frente. Quantas vezes nós estamos atribulados, todas as situações que nós passamos, que nós entregamos a Maria. E Nossa Senhora, que é mãe, Nossa Senhora, que é aquela que está conosco, e que esteve lá no cenáculo, ela também está conosco. Maria é aquela que esteve no cenáculo, e que a palavra de Deus diz que no momento que desceu o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, estava Maria e os discípulos no cenáculo. E ela é essa mulher, a Maria, a mulher de Pentecostes, que se encontra aqui nesse cenáculo. E ela está no meio de nós, nos animando, dizendo: não sai de Jerusalém, não. Eu não saio, não espero o cumprimento da promessa, porque o meu filho disse que vai mandar e ele vai mandar. E nós precisamos aprender com Maria. Nós precisamos nos deixar todo o tempo nos animar com Maria. É preciso acreditar que ela está conosco, é ela que nos anima, é ela que nos dá coragem, é ela que nos dá força. É ela que nos ensina a ser mãe. Eu falo para minhas filhas, eu aprendi a ser mãe com Maria. Fala: mãe, não sei ser mãe, mãe não tem essa vocação, mas a mãe ensina. A mãe ensina. Eu não sei se eu fiz o meu papel bem, mas eu sei que Maria estava ali. E eu sei que meu Deus me honrou, que as minhas filhas estão todas comigo, estão todas bem, para a honra e glória de Jesus. Por enquanto tem duas aqui, mas as outras duas vai vir. E o que está lá fora do Brasil vai dentro aos pés de Jesus. Aonde ele estiver, ele vai se colocar aos pés de Jesus, porque é uma promessa de Maria para ela. Porque ela disse para mim: meu filho é filho predileto. E eu disse: eu creio, porque ele foi consagrado na Maria. Então, quando a gente confia na mãe, a mãe, ela vai à frente. É ela que vai ajudando, é ela que vai fazendo aquilo que nós precisamos. E aí tem uma palavra em Cântico dos Cânticos 6, e vai dizer assim, para a gente encerrar: quem é esta que surge como a aurora, bela como a luz, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? É Maria, a mãe do meu Senhor. E a gente precisa entender: quando surge a aurora, vai se dissipando, ela dissipa as trevas, a escuridão. Maria, quando ela chega, toda escuridão, toda treva sai. E aí a palavra vai dizer que bela como a lua, brilhante como o sol. Aonde ela chega, o sol vem com ela. E o sol é Jesus. E o sol é o Filho, que aonde a mãe está, o Filho está. Então nós precisamos entender que hoje nós vamos coroar Maria, que ela é nossa mãe. Nós somos as gerações
daqueles que são chamados a ser bem-aventurada, Maria. Tu és bem-aventurada, mãe. Tu mereces, tu és a nossa rainha, porque é mãe do nosso Senhor, é mãe do nosso Rei. E por isso nós queremos te coroar no dia de hoje, dizendo que tu és a mãe, aquela que surge como a aurora, bela como a lua e brilhante como o sol. É a mãe do meu Senhor, é a minha mãe, gente, é a minha mãe, é a mulher que cuidou de mim, é a mulher que me amou, é a mulher que me tirou da situação de órfã. Ela é minha mãe e eu a coroo hoje, dizendo: a minha mãe, eu te digo, Maria, tu és bem-aventurada e eu te agradeço, eu te amo, porque tu és a nossa mãe, aquela que nos deu o Filho, o sol que brilha em nossas vidas. E eu quero que vocês vão levantar e vamos dizer para Maria que nós somos a geração daqueles que vão dizer que ela é bem-aventurada, porque mãe, a senhora é a mulher bem-aventurada, é a mãe bem-aventurada. Tu és a nossa rainha e nós te amamos, Maria, porque nós acreditamos que tu és aquela que nos protege, que nos guarda, que nos anima, que não permite que nós nos perdamos do teu Filho. Por isso, mãe, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos dizer que tu és a mãe querida e que aonde a senhora está, o Espírito Santo está. E porque hoje a senhora vem nos convidar e a dizer a mesma coisa para Maria. Entrou aqui, ela hoje, quando nós entramos, quando ela já nos visitou, e nós já, ao entrar nessa sede, nós já ficamos cheios do Espírito Santo, porque Maria já estava ali, porque não era o país que estava acolhendo vocês, era a mãe do meu Senhor que estava na porta acolhendo cada um de vocês. Que nós possamos ter essa coragem de amar Maria. De amar Maria. Não dá para viver sem a mãe. Não dá para ter vida de convertido sem a mãe. Não dá para ter vida de santidade sem a mãe. Amém? Amém.